Olá, mulheres que brilham, sejam muito bem-vindas a mais um dia de brilhar aqui no nosso podcast. E para começar a semana, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você agora se desafie. É muito importante a gente olhar para dentro de si e nos confrontar. O que tem te impedido de viver uma vida extraordinária e realizar os seus sonhos? Sabe aquele sonho que você acha que está muito distante de você, que não é para você, aquele sentimento de não merecimento, aquela crença limitante que te impede de progredir? O que você sofreu para ter essas crenças hoje? Abandono, fome, dificuldade? Eu venho aqui hoje para te dizer que nada disso é barreira suficiente para quem decidiu vencer. Por que eu digo isso? Porque toda semana, para mim, é um choque de motivação. Estava até comentando nos bastidores, super gente motivada, com muita energia, porque realmente é uma ambiência maravilhosa. Cada história que a gente ouve, que a gente chora, que a gente fala, poxa, realmente é possível vencer. Quando eu saio do papel de vítima e passo a ser protagonista da minha história, tudo flui de uma forma tão maravilhosa. Eu quero te chacoalhar. Homem, mulher, levanta daí. Tá começando agora Pode Brilhar com Priscila. Ela que é terapeuta, tem várias especializações e a gente vai conhecer melhor sobre essa história incrível. Uma menina que foi abandonada, que venceu relacionamento abusivo, venceu muita coisa e hoje está aqui brilhando conosco. Bem-vinda! Olá, tudo bem? Tudo ótimo e você, Pri? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Bom. Pri, vamos começar então lá do início. Eu tenho uma história muito sofrida de abandono, desde criança. Conta um pouquinho sobre isso, Pri. Então, eu fui criada com a minha avó, né? Mas antes de eu ser criada com a minha avó, eu fui abandonada na Bahia. A minha mãe foi garota de programa, né? Mas é bem forte isso, né? Uhum. E ela me deu aí pro mundão aí. Eu fiquei andando pra Bahia, fui pra Minas Gerais, até eu chegar em Sorocaba, que é a cidade do meu pai. Menina, mas como foi isso? A minha mãe deixou eu num terreiro de candomblé, pequenininha, nenenzinha. Menina! Eu tinha uns 3 meses, eu tinha problema nos ossos, assim, eu tava entre a vida e a morte. Aí lá com a fé deles e todas as coisas, eles me salvaram. Porque era pra nem estar aqui hoje, era pra mim ter morrido, né? Bebezinha. Uhum. E aí, depois disso, depois desse lugar onde minha mãe estava, eu fui em outro lugar, que eu não lembro muito bem, porque minha avó contava. E aí, nesse lugar, era um lugar muito pobre, né? As pessoas não tinham condições. E antes do meu pai ir buscar eu e querer saber de mim, porque ele não queria por conta da minha mãe ser assim mesmo. E minha mãe também tem uma cultura cigana, mas ela não quis ficar na cultura dela, enfim, abandonou. E eles acharam eu num berço amarrada, no berço. Aí depois disso, a minha avó conseguiu tirar eu desse berço, ela foi atrás de mim na Bahia, conseguiu tirar e trouxe eu para Sorocaba. Mas eu nasci em Minas Gerais. Gente! De Minas eu fui parar na Bahia. Uhum. E da Bahia eu fui parar em Sorocaba. Gente! E eu tinha 6 meses, eu tinha problemas nos ossos, eu não andava. Eu só arrastava bumbum. Então fui crescendo, eu não andava de jeito nenhum. Uhum. E minha avó foi procurar um tratamento para mim. E aí, depois desse tratamento, que eu comecei a andar devagarzinho, fui fazendo fisioterapia, fazendo um monte de coisa. E aí que eu fui conhecer minha família mesmo, né? Meu pai, minha avó. E aí a minha avó pegou eu desde pequenininha para criar. E meu pai ficou aquela coisa meio que... Assim, não, acho que ele ficou meio com remorso, né? Uhum. Porque ele falava que eu não era filha dele. Mas eu sou a cara do meu pai. Uhum. Não tem como. Aí ele comprovou que tentou se redimir. Isso. E aí foi me criando. E eu fui crescendo, né? Mas eu sempre fui crescida reprimida. Porque o meu pai, ele é filho de tenente-coronel. E meu avô era daquele tenente-coronel bem bravo mesmo. Uhum. Se não escreveu, não quer? Não escreveu, leu, pau comeu, é esse ditado. Verdade. Eu tenho um pai que é quase um sargento coronel também. Se você estiver me assistindo, fala na cara. Ele era sei como assim, ele pegava assim, se meu pai não comesse aquilo, ele fazia comer amarra, sabe aquela coisa bem maçante mesmo. Então, educação eu cresci com ditadura, né? Isso, eu cresci na ditadura, sem poder errar.
né? Você não pode errar, você tem que ser perfeita. Sim. Perfeita na escola, perfeita como filha, tudo você tem que ser perfeita. Então eu cresci muito assim. E conforme eu fui crescendo, quando eu tive meu primeiro relacionamento, eu tive que ter um relacionamento mais perto do meu pai. Uhum. Depois que passou algum tempo, eu comecei a atrair pessoas abusivas, né? Que uma delas é o pai da minha filha, que eu hoje em dia não estou mais com ele, mas ele é narcisista, ele já me bateu. Eu tenho 5 Maria da Penha, eu tenho medida protetiva, ele me bateu grávida, ele me machucou, a Lala quase nasceu fora do tempo. Gente! Então, assim, eu tenho o Enzo também, mas o Enzo foi uma história mais leve, né? Dá uma segurada aqui um pouquinho, porque eu sempre gosto de pegar uma parte da história e compartilhar com vocês aprendizados que saem aqui da mesa. Você observou que ela sofreu abandono, sofreu a rejeição. Depois disso, ela viveu num relacionamento super controlador, o que criou dentro do subconsciente dela uma programação. Quando você tem essa programação de não merecimento, você atrai, sim, pessoas controladoras, abusivas, narcisistas. Então, esse era o drive dela durante essa primeira infância. Agora eu quero entender, quando você descobriu isso e buscou reprogramar tudo isso, Pri? Comecei a estudar psicanálise. Me formei em psicanálise. Depois, terapias holísticas. Eu fiz uns 2 anos de terapia holística, onde tem reiki, tem todo tipo de terapia, que se faz tudo, não é só tarô, um monte de coisa. Estudei isso daí, só que eu não trabalhei com isso na época, eu estudei para o meu autoconhecimento. E aplicou as técnicas em você. Isso. Como foi as chaves caindo? Eu fui vendo que meu pai era narcisista, que eu tinha que curar o meu pai, eu. Você tinha que perdoar, né? E perdoar ele. E fala pra ele sobre a força do perdão, Pri. Você precisa ressignificar isso dentro de você, olhar para dentro de você e ver que não é sobre o outro, é sobre você. Porque, na verdade, era a minha autoestima que estava em jogo. Uhum. Por isso que eu atraía esse tipo de pessoas. Eu não estava olhando para mim com amor. Eu estava colocando eu em segundo lugar e deixando que o outro... Como se você merecesse realmente aquilo, aquelas migalhas. Isso, validação. Eu queria validar aquilo. A minha baixa autoestima, a dependência emocional, né, de não ter uma mãe, né? E minha mãe faleceu também. Então, chegou a conhecer ela? Eu cheguei a conhecer, mas meu pai não deixava eu ficar perto dela, porque por conta disso, ele tinha muita mágoa dela, né? Ela não quis saber dele, então ele já foi rejeitado pela minha mãe. Então, eu fui expulsa de casa. Gente, com 15 anos. Com 15 anos, meu pai me expulsou de casa, você acredita? Só que aí minha avó comprou a briga. E aí foi pra cima dele, expulsou ele de casa também. Gente, e nesse cenário, essa mulher incrível cresce, aprende com a dor, se desafia, recomeça, não aceita aquela vida limitante. E como que as chaves vão caindo e tudo vai mudando pra você. Estudou as terapias, começou a aplicar pra você. Sim, começou a entender que você era merecedora daquilo que eu queria mesmo pra mim, não queria mais aquele relacionamento abusivo. No entanto, que hoje eu trabalho com mulheres que vêm dessa linhagem, né? Sim. Que já sofreram, que já passaram por abuso. Tudo. É o que nós falamos aqui, que o propósito ele nasce da dor. Exatamente. A gente passa pela situação, aprende com ela, se cura, ressignifica para curar. Curadas para curar, né? Sim. É incrível que você atrai realmente pessoas que passaram pelo que você passou, para que você possa ser um canal de transformação. Hoje em dia eu olho para isso e eu não fico me vitimizando mais, como eu fazia antes, eu chorava, me lamentava, não. Hoje em dia é isso, tá? Então, como que eu posso melhorar? Como que eu posso... Universo, como que pode ser melhor, né? Como que pode ser mais leve? Então, eu começo a fazer perguntas. O que essa situação quer me ensinar, né? Isso, exatamente. O que eu posso aprender com isso? E é nesse sentido que eu vou. E eu já curei muitas pessoas também. Já vieram pessoas de ruas, moradores de ruas, me procurar para sair da droga. Eu consegui com a minha espiritualidade, né? Porque eu sou espiritualista. É uma coisa bem assim difícil de falar porque as pessoas têm preconceito, mas na verdade o que eu estudo é muito estudo mesmo. A bruxaria é muito você estudar o sagrado feminino, o seu útero, né? Porque aqui você absorve a prosperidade,
eu fui aprender que nada mais é trabalhar a sua mulher, aquela mulher que está ferida, e ajudar todas as outras mulheres. Por quê? Porque tem Deus, mas a gente também acredita nas deusas, porque as deusas fazem esse papel de cuidar das mulheres, né? De ressignificar as mulheres para que elas olhem para ela com amor e trabalhem suas sombras, porque é muito fácil você trabalhar só a sua luz. Verdade. Mas é através da sua sombra que você vai encontrar a sua luz. Você vai se transformar, né? Aceitar, acolher sua sombra. E acolher ela, porque ela faz parte de você. Assim, quando a gente sente raiva, não é vergonhoso sentir raiva. Uhum. A gente sente aquilo que tudo bem. Vamos falar sobre isso, porque eu sou do autoconhecimento e entendo o que são as sombras, mas tem muita gente que não entende. Explica um pouco melhor sobre as sombras. As sombras é aquilo que você está dentro de você, bem guardada lá no seu subconsciente, e você sente raiva, sente medo. Defeitos, isso, né? A gente depressão da gente mesmo. Exatamente. Você às vezes tem pessoas que sentem inveja, isso é uma sombra, né? E o que você precisa fazer? Trabalhar isso para isso amenizar. Né? Porque isso te sabota, né? Exatamente. É isso que, quando eu trabalhei minhas sombras, Lilian, foi onde eu encontrei minha luz. Porque era facinho falar que eu era boazinha. Uhum. Isso é fácil, as pessoas falam, eu sou anjinha, eu sou bonitinha. Não é assim, a gente sente raiva, a gente sente medo, angústia, e tá tudo bem. E tá tudo bem sentir isso. Então, assim, a deusa que eu trabalho, ela é a deusa das sombras, mas ela faz você encontrar a sua própria luz dentro de você. Não significa que você vai fazer maldade. Existem pessoas que fazem, mas isso é de cada um. Eu não. Vai do caráter, né? Isso, exatamente. Eu faço coisas para tirar a pessoa dali. Já curei pessoas com câncer através da minha espiritualidade. Já tirei pessoas da rua. Teve um feedback recentemente que a mãe da pessoa que eu tirei da rua, ele tá ganhando R$4.000 por mês, coisa que eu não ganhava nada. Olha, gente. E ela veio me dar esse feedback. Eu chorei. Por quê? Porque ele não pagava pensão para a filha, nem para o filho. Ele usava cocaína e estava há 8 meses na rua. Olha só. Voltar para casa. Nossa, parabéns pelo trabalho. E eu encontrei ele no mercado. E ele queria só uma palavra. E foi uma palavra que eu fiz, uma meditação que eu fiz, foi onde eu tirei ele da rua. Olha só, gente. É muito importante você entender também o poder do querer e da fé. Porque não adianta ele falar, me ajude, me salve. Só que você tem que tomar uma decisão e querer ser salvo. Querer ser ajudado e fazer a sua parte. Então tenha fé, dá o primeiro passo, você dá o passo. Se movimenta, Deus dá o chão, né? Dá o chão para você aguentar tudo. E toda vez que eu trabalho na espiritualidade, eu tenho um propósito, ajudar as pessoas da rua. Eu dou sopa, eu dou cobertores, eu arrecado isso e todo mês eu faço isso. Sério? Porque... Tem algum Instagram pra gente ver, pra quem quiser ajudar também? Sim, pra quem quiser contribuir? É Rainha da Consciência. Toda vez que eu faço um trabalho muito grande, eu recebo uma parte disso vai para os moradores de rua, porque olha, gente, é um propósito que eu fiz com a minha deusa, que eu sempre vou ajudar quem não tem condições. E eu quero ficar muito rica para ajudar mesmo. Quanto mais você cresce, mais você pode transbordar, né? Quanto mais você prospera, mais você pode auxiliar, ajudar. Gente, então siga o Instagram dela, uma mulher incrível. Mulheres que brilham, eu sou muito grata por você, por toda a sua equipe, estar participando desse movimento. Isso, eu atendi Bruno Gagliasso esses dias, por conta da sua revista. Olha! Me achou, eu fui fazer massagem nele, um sócio dele já mandou para outro ator e assim vai. Olha, gente, tá vendo a importância, né? Essa revista é um sucesso. Eu indiquei a sua revista para uma pessoa bem famosa. Olha, tá vendo, gente? Que legal. Então, quero te parabenizar, desejar muito crescimento. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje dentro do grupo não é nada, mediante tudo que está por vir, né? Sim. Tem grandes projetos, nacionais e internacionais. Acompanhe tudo, tanto a Rainha da Consciência, quanto a revista Mulheres que Brilham, pra ficar a parte do que tá rolando. E pra fechar com chave de ouro, Pri, qual a dica que você dá pra quem tá nos assistindo? Trabalhe as suas sombras, para que você possa encontrar a sua luz. Gente, é isso. Desejo uma ótima semana, muito produtiva, de muito crescimento. Já compartilhe aqui essa live para que outras pessoas possam ser também impactadas, transformadas. E semana que vem temos um encontro marcado.
Obrigada, Pri, tudo de bom. Obrigada, gratidão. Gratidão.